Segunda-feira, 20 de abril de 2020, está começando agora o RDC Esporte, aqui na RDC TV. Estamos ao vivo pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, no Facebook, no YouTube, no Twitter e também no site rdctv.com.br. Nesse ano de abril, que eu vou chamar assim, estou com o Ribeiro Neto hoje, mais uma vez. Olá, Ribeiro Neto. Tudo bem, gente? Como é que foi o final de semana aí? Tranquilo? Fantástico, só em casa com a tal da Netflix. Espero que tenha ficado em casa, né? A gente só fica em casa agora. Olha, eu vou dizer, o fato de a gente ver, claro, a gente vê bastante filme, né? Série eu não sou muito, porque eu não tenho muita paciência, mas filme e tal, mas tu pega cada draga, vou te contar um negócio, mas enfim, tá valendo para passar o tempo também, né? Obrigado, Ribeiro Neto. A gente vai falar muito sobre a tal da Netflix também. Uma honra receber pela primeira vez Thiago Suman, narrador, professor, comentarista, astrólogo, tudo, né, Thiago? Eu costumo brincar que eu faço bastante coisa desde cedo para tentar aposentar cedo, embora pela nova reforma da Previdência aí não adiantou muito, né? Mas Thiago, desculpa te falar, tenta. mas não vai nessa, porque a gente não vai rolar, né, Ribeiro? Nunca não vai rolar. Mas sabe que o Ribeiro falava ali do final de semana em casa e tal, Guilherme. Primeiro, uma satisfação, uma honra estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Amanhã é feriado, né? Mas é o feriado que menos impacta na vida de qualquer pessoa, que é um feriado de meio de semana que normalmente geraria toda uma logística alterada nas nossas vidas e vai ser um dia que passa batido, né? Então é curioso como a tônica dos dias perderam até um pouco o ritmo habitual das coisas, né? Sem falar em todo o resto do quanto a gente trocou horário e o quanto os dias estão emendados. São verdadeiros grandes dias de 70, 80, 90 horas, né? Mais ou menos por aí. Eu descobri que amanhã é feriado, hoje pela manhã, com uma mensagem no grupo do condomínio informando que o zelador amanhã não iria trabalhar. Mas daí tudo certo, vai tranquilo. Eu fui no Google pesquisar, né? Nem lembrei que amanhã era dia 21. Mas, Ribeiro do céu, e esse mês que não acaba nunca, seu Ribeiro, alguma informação de futebol? É tudo sim. Ó, conosco agora, só apresentar, Paulinho Nunes, já tem áudio suficiente para nos escutar? Olá, tudo bem? Tudo bem? Certo, bem-vindo. Tive que reiniciar. Paulo, só uma pergunta antes de dar o bom dia. Essa parede azul significa a cor do seu time ou não? Não. Foi pintado por escolha que eu não era nascido. Então, sempre foi azul, então ficou azul. Então vai tranquilo. Bom dia, Paulinho. Tudo bem? Bom dia. Ribeiro Neto. Tudo bem, Ribeiro? Tudo bem, Paulo Nunes que está conseguindo manter uma barba de respeito para quem está em quarentena, hein, tia? Ah, sim, aqui. Tá na régua, hein? Tá na régua. Quanto tempo? Tá na régua aí, Paulo. Maravilha. Eu tô conseguindo aqui em Viamão, porque eu sempre faço aqui em Viamão, né? Daí o pessoal ali da barbearia são meus amigos. Aí eles estão atendendo a domicílio agora, né? Eles vão em todos os lugares. Aí, famigerado do toco, né? Não, mas eu pago, quero que eu pago. Só que a última vez agora teve um decreto aqui na cidade que eles conseguiram abrir por uma semana. Daí quando eles abriram naquela semana eu fui lá. Mas estava horrível antes. Daí eu fui lá, agora faz umas 2 semanas que eu fui lá. Agora, já que você tocou nesse assunto da barba, como as coisas são cíclicas, né? Eu, por exemplo, estou usando barba agora e tal. Aproveitei essa moda aí, tapei o cabelo. Eu até fiquei mais jovem rapando a cabeça e deixando a barba branca, por incrível que pareça. Porque virou moda, então tudo é moda. Então. Sabe que esse negócio de barba é uma coisa que vai passar, né? Porque isso aí é um modismo, então nós 4 estamos usando barba, tá? E isso aí é porque nós somos suscetíveis aos padrões que são estabelecidos, não sei de onde, às vezes, sai de não sei de que lugar, e é um padrão que se estabelece. Então, nós estamos todos de barba. Então, o Paulo Nunes, que é um guri, né, de 20 e poucos anos, para que vai usar barba? Me diz para quê? O meu filho aqui fica contando números de fiozinhos que nascem, né? Ele é um adolescente. Eu digo, mas para que isso aí? O bom é não usar barba, o bom é parecer mais jovem, Ribeiro. O bom é ter a clean. Isso que é inacreditável, um negócio desse, cara.
sabe que se eu te perguntar agora, Ribeiro, eu vou te perguntar, vou te pedir que tu faça um retrato falado para mim, tá? Se nós usarmos as mitologias, tanto a religião católica quanto a mitologia grega, por exemplo, me faça um retrato falado de Deus ou de Zeus, que são entidades metafísicas e ninguém nunca viu. Se você precisar fazer o retrato deles, ambos têm barba, né? Tanto os Zeus quanto Deus seriam dotados de barba. Se nós voltarmos do primórdio da humanidade, a barba sempre denotou uma imposição, né? Tanto social... Júlio César não tinha barba. Pois é, o Júlio César não, mas tu pensar Alexandre Grande não tinha barba. Não tinha barba, morreu jovem. Mas o fato é o seguinte, tanto o Napoleão não tinha barba. Começou agora. Não, vamos lá. Não, é bom o debate, já me serve. Se tu parar para ver, vamos trazer para nossa seara, no futebol, por muito tempo, não se teve os personagens com barba. Isso também realmente é muito moderno, né? Do futebol. Se a gente voltar para a história, concordo contigo, dos romanos até a abertura da modernidade, a barba perdeu a sua identidade característica, mas historicamente ela sempre representou isso. Eu não estou concordando. Papai Noel, que Papai Noel tem uma baita barba, né? É verdade. Mas ela está muito ligada a essa coisa ancestral, assim, de sabedoria e coisa. Se você percebeu, magos são barbudos, os grandes sábios, eles têm muito disso, né? Eu vou te contar que até uma semana atrás eu estava com uma barba que eu parecia o Karl Marx, tá? E aí mas a Einstein não tinha barba, viu? Mas tinha um bigode de potência, né? Tinha um bigode legal. O Nietzsche também. E o Santos Dumont também. Também. O Bukowski, peraí. Dá só uma segurada aí. Olha aqui. Momento de tensão. Olha aqui, ó. Tá aqui o homem, ó. Sabe que o Bukowski, ele é o mesmo. O Bukowski, que tinha Schopenhauer como seu grande mestre, né? Cavaleiro solitário. E o próprio Nietzsche, né? Freud, todos esses caras vieram de Schopenhauer, assim, sabe? E nós estamos enveredando por um assunto bastante complexo, entendeu? Que demandaria uma certa aura filosófica. É minha seara, né, Ribeiro? Então. Sabe que é muito legal. Até recomendo para a época de quarentena a leitura, né? Isso é muito bom. Ler é muito bom, né? Desses pensadores e tal. E eu sou muito mais adepto da era aristotélica. Ou aristotelista, pode ser também. Eu gosto muito mais dessa vertente. Embora eu tenha... Que tinha uma bonita barba. É verdade. Eu quero dizer para vocês que... Sabe que eu acho muito interessante, eu gosto muito de filosofia, sociologia, porque eu gosto muito de analisar o comportamento humano. Uma coisa que sempre me chamou atenção e eu sempre... Só que as vertentes são tão variadas, né? Embora, a minha opinião... Olha só onde é que nós chegamos. Eu sinto dizer... Eu não sinto, não. Para mim, isso é uma constatação. Que desde os tempos das cavernas, ou seja lá como nós fomos criados, se é pela lei de Darwin, ou se é por uma célula, ou se é pela criação de Adão e Eva, seja qual for, os nossos valores são sempre os mesmos. Se pegar os 7 pecados capitais, aí nós estamos numa linha cristianismo, né? Os 7 pecados capitais, eles são sempre os mesmos. Nós estamos em 2020 e os valores são sempre os mesmos, né? Quer dizer, nós temos o ser humano, na verdade, ele é igualzinho. Nós estaremos em 3.855 e nós teremos os mesmos ciúmes, as intrigas, as invejas. Tudo é igualzinho, porque a essência do ser humano... Olha só que bonito. A essência do ser humano, ele é a mesma. Tu sabe por que essa filosofia toda, hein, Guilherme? Sabe por que essa filosofia toda do Ribeiro ela é muito potente pro dia de hoje? Porque ele tá de barba. Ele tá de barba. É uma coisa que ganha respeito, entendeu? Não, mas tá muito mais... que ele tá é muito certo, Ribeiro, dos viu? Pampas, cara. Não, mas tá muito certo, Ribeiro. Tu sabe que tu pegou bem um ponto nevrálgico de muitos temas de aula que eu dou nos colégios, cursos pré-vestibulares e palestras. E realmente, os pecados capitais, ou a tábua dos 10 mandamentos, que seja, qualquer expediente religioso, ele usa dos valores morais
para justificar a sua normativa. Isso quer dizer que tudo que é legislativo também é endossado por esses critérios religiosos ou, enfim, de qualquer outra natureza, porque o ser humano, sim, ele tem a mesma moldura. O que muda é o quadro desenhado de tempo em tempo, mas a moldura é a mesma, faz todo sentido. E isso vai justificar, por exemplo, algo muito forte que a gente vê no futebol. O futebol como entretenimento é uma manifestação de necessidade de consumo que nós temos desde sempre, como as arenas, tudo que foi para os romanos e os gregos, e a questão do Grenal, que é algo chamado dualismo, que vem desde o período pré-socrático, 7 séculos antes de Cristo, ou seja, 2.700 anos, em que os caras disseram que um precisa do outro para estabelecer uma harmonia do universo. E está aí o Grenal para provar. Isso aí é o ponto e o contraponto que faz a essência de uma sociedade. Tá? É isso aí. Ela só existe pela diversidade de ideias. Senão, mas você imagina num mundo onde nós estivéssemos todos concordando e vivendo nem a precisaríamos estar os 4 aqui, né? Um de nós já resolveria o programa, já falaria com toda a maioria. Claro. Embora isso aí... Não, mas nessa questão de falar pela maioria, o Ribeiro Neto te garanto que faria sozinho o programa. Mas é muito mais a questão de dialética, sabe? De uma coisa muito mais... eu não gosto de ser assim. Eu sou mal treinado na minha versão solo, entendeu? Porque eu sempre fui um cara de time. Eu trabalhei minha vida inteira em equipe, né? Mas desde faz mais de 2 anos que eu saí da dita mídia tradicional, eu tive que criar uma versão de mim mesmo, uma versão solo. E essa versão solo, viu, Paulo Nunes, ela é um pouco pernóstica, às vezes, né? Mas também por uma necessidade, né? Você imagina você fazer live, vocês fazem lives todos aí, né? Você imagina você fazer uma live de 1 hora, sendo que o conteúdo é você mesmo. É uma coisa até bem pretensiosa, eu diria isso, né? Mas é o que nós temos para o momento. Enfim, né? Eu não quero... O Paulo está quietinho ali, eu não quero magoá-lo, porque ele não deve estar gostando daquilo que ele está falando. Mas é interessante, Paulo Nunes. Paulo, vamos lá, então. Vamos passando agora 14 minutos. Gente, 14 minutos sem falar de futebol. Tem notícia de futebol para falar no restante? Cara, assim, de futebol, não, né? Por exemplo, a última que eu acompanhei no final de semana foi que a UEFA já tem datas para voltar ao futebol com as grandes decisões europeias que influenciam lá no final do ano do Mundial, se é que tem ou não, né? A UEFA pretende fazer no mês de agosto inteiro os jogos da Liga dos Campeões que faltam para terminar a competição. É uma das questões que eu estava acompanhando aqui no final de semana e até estava buscando aqui uns detalhes maiores sobre isso, porque o calendário europeu, assim como o brasileiro, né, está parado. E o brasileiro tem campeonato, talvez o principal campeonato no Brasil, que é o Nacional, não começou, mas a Libertadores já, mas ainda está na fase de grupos. E lá na Europa, a reta final das competições nacionais e também a decisão da Liga dos Campeões, que equivale a Libertadores para nós aqui, né? Tu sabe que hoje a notícia é que a Alemanha, que por ser o que é, né, e que conseguiu ter um controle nessa pandemia muito competente, ela hoje está reabrindo, né, a sua rotina. A Dinamarca reabriu semana passada, né? Então a Alemanha, né? É óbvio que nós temos países como Itália, Espanha, que ainda realmente estão sofrendo em demasia, mas a Áustria também está abrindo. Quer dizer, as coisas aos pouquinhos elas estão retomando uma certa normalidade. Acho, na essência, nós vamos demorar muito para... É só vocês perceberem. Claro que num grau muito menor, o H1N1 nunca foi dizimado. Ele está aí, presente. Só que hoje ele não é. Ele perdeu a valoração de notícia por algo muito maior, que é essa pandemia de coronavírus. Mas esse bichinho desgraçado aí, ele vai ficar. Né? Claro que nós vamos controlar ele através de medicamento, talvez de uma futura vacina, como outras tantas pandemias que tivemos e outras tantas doenças que ainda existem, né? Estão presentes na nossa rotina e que, por falta de saneamento básico, por falta de desigualdade social, elas matam muita gente. Só que hoje elas não são mais notícia, porque nós temos assim uma questão que está no topo da pirâmide, né? O controle dela
essa nossa coronavírus agora, o chamado novo coronavírus, né, me chamou muita atenção toda vez que eu vi um repórter falar em novo coronavírus, eu queria entender por que novo, sendo que a gente já está 2 meses falando nele, né? É porque ele é da família mais jovem dos coronavírus, né? A da mais desconhecida. O fato é o seguinte, a AIDS, ela segue permanente na humanidade, inclusive assolando um continente inteiro permanentemente, que é o continente africano. Mas há uma série de coquetéis e, enfim, neutralização da AIDS no aspecto viral e outras bactérias, enfim, outros vírus, a rubéola, a paralisia infantil e tal, mas é em uma escala muito menor do que se tu pegar, por exemplo, a Lombardia, que chegou a morrer quase 1.000 pessoas por dia, né? Então, assim que essa curva realmente ela se achatar muito, aí eu concordo contigo, Ribeiro, a gente vai tratar, tomara que seja o mais breve possível, o corona como influenza, né, como H1N1. Lá na Alemanha, na Áustria, na Dinamarca, há essa possibilidade de reabertura porque foram completamente rígidos e inflexíveis com a quarentena. Por isso a importância da quarentena, né? Para que o pessoal entenda em casa. E o Paulo falava sobre o calendário europeu, eu vi que tem alguns calendários locais que estavam sinalizando 17 de maio, e foi a data mais próxima do dia que nós estamos hoje, que eu vi falar. Eu não sei se vai conseguir se cumprir, né? 17 de maio em qualquer parte do mundo, mas é curioso, né? Que daqui um pouco mais, daqui a um mês, a gente já tenha futebol. E o curioso é o seguinte, Paulinho e Guilherme, é que, veja só, a oportunidade, existe uma oportunidade. Qual é? Os campeonatos locais, regionais, eles podem ser os primeiros a serem finalizados porque a questão do translado, né, o transporte, ele ainda é uma questão dificultosa. A Libertadores, por exemplo, envolve 10 países. Né? Então, e mesmo aqui interestadual, o brasileiro, as regiões são diferentes. O Rio Grande do Sul tem um nível de doença de percentual e o Ceará outro. Até porque o clima muda muito, né? Então, por exemplo, no início de tudo, Paulo, encerra-se o gauchão. Aproveita-se, encerra o Paulistão, encerra-se o Carioca, encerra os estaduais. Né? Era nisso que eu ia chegar, né? Até a gente comparava com a Europa, e a mudança climática ela é muito importante também, né? Na Europa agora nós vamos entrar no verão, e aqui no Brasil nós vamos na contramão, nós vamos para o inverno. E o auge da pandemia na Europa, pelo menos, foi no inverno. Então, sem essa rigidez, ou mesmo também com a rigidez da quarentena, precisa estar atento também ao clima, porque é onde favorece para a propagação ou não, né, da Covid-19. E até a gente estava falando de notícia, né, o Inter lançou a camisa Juntos Venceremos, né, por R$ 49,90 o preço da camisa, que é para ajudar também nesse combate ao coronavírus, né, o Inter lançou essa camisa e vai reverter toda a renda, né, para combate ao coronavírus, né? Por exemplo, uma ação legal que fez o Internacional aí no final de semana, o lançamento. Eu até acho que o lançamento foi na sexta-feira ainda, né? Mas entrou aí no final de semana essa questão da camisa do Internacional. Mas vai ser para tudo um percentual, porque eu sabia, desculpa, assim, eu sou um pouco cético nessas coisas, né? Lembra que esses dias eu estava participando do Cadu, e ele colocou o Walter Feldman, né, para a gente entrevistar. E eu disse que eu estava muito preocupado com uma situação que é muito bem brasileira, né? Vamos falar dos outros países, mas brasileira com certeza é. Que é o seguinte, a CBF então vai disponibilizar X, e tem que fazer, deveria fazer mais até, para os clubes, né, pequenos e coisa e tal. E a minha preocupação é a seguinte, tem que fiscalizar. Não adianta você dar o dinheiro e não fiscalizar, porque a gente conhece como são os dirigentes aqui. Eles vão tapar os seus furos administrativos e o dinheiro não vai para quem deveria ser, que são para os funcionários, né, para aquele suporte que os clubes têm, que necessitam, né, os caras mais humildes. A notícia de hoje é do futebol feminino, da tua praia aí, Guilherme. Que as jogadoras não estão vendo a cor do dinheiro. Por quê? Porque tem fiscalização. Né? Então, eu gostaria que os clubes dupla Grenal tenham a obrigação de ajudar, não pedir, eles têm que ajudar. Eu vejo muito a dupla pedindo e eles têm que ajudar. Não tenho culpa se eles estão pagando salários astronômicos utópicos, que agora a conta sempre chega. A conta sempre chega da irresponsabilidade administrativa.
Então, eu gostaria, né, que se comprovasse que esses valores todos vão para os devidos fins. E tu sabe que a gente aborda muito a questão do futebol masculino, dos super salários, que é 2% dos jogadores do Brasil, salários acima de 200 mil reais, 100 mil reais. 3%. E no futebol feminino, hoje a realidade é a Série A1 e a Série A2 do futebol brasileiro feminino. Daí na 1, o Grêmio e o Internacional estão lá. Na Série A2 temos o Brasil de Farroupilha, que a gente transmitiu muitos jogos no ano passado, mas eu cito vários exemplos, assim como o Brasil de Farroupilha. Na Série A2, as meninas jogam muitas sem receber salário sequer. Jogam com ajuda de custo do transporte, da alimentação, e muitas vezes faz muita diferença. A alimentação faz muita diferença para elas, não têm o que comer, sabe? Que estão a 600, 500 quilômetros longe de casa e querem dormir e comer. O treino, o que sobrar, gente, é benefício. O Thiago está se reconectando aí, mas meninas que moram no Nordeste brasileiro, em equipes do Nordeste brasileiro, salários de R$600, daí também pode ser chamado uma ajuda de custo, não estão recebendo há 2 meses. Isso não é culpa da pandemia não receber um salário de R$600, e sim da gestão, e sim dos clubes pegarem esse dinheiro e fazerem o quê? Se tu pega um time lá que o maior salário é R$1.500, coloca que você tem 30 atletas ganhando R$1.500, olha, os R$50 mil que a CBF está disponibilizando para ajuda de custo daí dos clubes, tu tem que receber salário. Não pode desaparecer para pagar a conta que a gente não sabe o que é a conta. A gente sabe que a gestão do futebol brasileiro hoje é... Você me ouve, Guilherme? Sim. Tá, eu perdi a imagem de vocês, tá? Eu tô sem a tua foto do Ribeiro e do Paulo. Eu vou no voo cego, não tem problema. Se eu falhar aqui, vocês me deem o sinal. Agora o Ribeiro apareceu para mim. Eu peguei o começo do argumento do Ribeiro e o sinal cortou para mim e eu perdi o final. Mas eu concordo, o ceticismo do Ribeiro também veste a minha leitura sobre as coisas, tá? Eu costumo dizer... Só conexão, acho, Ribeiro, né? Não é isso que eu mantenho, né? Não existe nada sem mobilização para si. E aí me chama a atenção, às vezes, quando os clubes eles se engajam de uma forma muito... ou as instituições, né, maiores, muito vorazes e tal, o que elas estão levando na contrapartida disso? Me chama muita atenção esse argumento. E aí, outro dia, eu debati que o pessoal me trouxe a informação, a reportagem da emissora que eu trabalho, que o Delcir Sonda perdoaria a dívida do D'Alessandro, né? Eu digo, gente, era 20 milhões, sei lá quanto é que era, 2 milhões, eu não sei quanto é que era muita grana, velho. Digo, ninguém perdoa uma dívida de milhões, cara. Ninguém perdoa uma dívida. Tu pode atenuar ela agora por uma conta de pandemia e tu trocar o percentual de recebimento do D'Alessandro, que tu não vai mais receber nada, e jogar isso para 2, 3 guri da base e triplicar esse faturamento lá na frente. É esse o movimento que eu vejo. Eu não estou aqui dizendo que é o que ele fará, tá? Mas é o único movimento que eu vejo como passível, é tu flochar um pouquinho para puxar na rédea depois, como diria o Gaúcho, entendeu? Não tem assim, se a CBF vai liberar dinheiro para clube, o que a CBF está ganhando com isso? De onde é que ela está tirando esse dinheiro? São investidores, mas esses investidores vão passar um filtro pela CBF para depois chegar no clube. Então, por que não foi direto nos clubes? Se vai passar pela CBF, quanto é que fica vamos dizer assim, de caixinha para lá? Tudo isso me chama muita atenção. E no final desse argumento todo, me preocupa muito esse egoísmo dos jogadores que fazem parte da pequena parcela de ricos e milionários que o Brasil tem, e manifestações como a do Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Aqui no Rio Grande do Sul, ninguém falou publicamente, mas também tem informação de que o Guerreiro, por exemplo, era um dos primeiros a se postar contra a diminuição do salário. Jogador de futebol tem que entender que, por rico, precisa sim baixar o seu salário para manutenção dos empregos deles e de mais uma centena de milhares de pessoas no clube. Então, quer dizer, tudo isso faz parte do momento que a gente está vivendo. A gente aborda muito também, né, Paulinho, a questão dos clubes do interior, agora demitindo profissionais da categoria de base, tirando os jogadores também. O Novo Hamburgo também, né? O Novo Hamburgo, né, o grande exemplo. O Novo Hamburgo liberou todo mundo, né? O Novo Hamburgo não tem... A questão financeira é muito forte, né? Ele não tem como manter todos até uma
possível volta do Campeonato Gaúcho, que a gente não sabe quando é que volta, né? Não tem uma data. Eu estava na reunião da Federação Gaúcha de Futebol, a primeira, que determinou a paralisação do Campeonato Gaúcho por 20 dias, depois teve uma outra que paralisou também por mais 15, 20 dias, e lá já se falava que os clubes não teriam a condição financeira de manter, né, os seus profissionais, todos recebendo, até retomar o futebol, porque não sabia quanto que ia retomar. E esses clubes que não têm competições nacionais, principalmente, como é o caso do Novo Hamburgo, o Esportivo também não tem, e eu acho que é o Aimoré, o outro, são 3 clubes da primeira divisão gaúcha. É mais difícil ainda, porque os times que têm o calendário nacional já têm os contratos feitos a um prazo maior do que os que não têm esses contratos. E o Novo Hamburgo foi o primeiro, mas imagino que com o Esportivo, com o Aimoré, vai acontecer a mesma coisa. Os clubes não conseguem manter todo mundo até esperar uma retomada do estadual, porque não sabe quando é que volta, né? Não tem a data para retornar. E uma outra coisa, né? Alguns, ou a maioria dos clubes, quantas rodadas faltam para terminar a fase classificatória, Paulinho? 3. São 3 rodadas que para muitos deles não interferem em nada. Pode ir com o time juvenil, que eles não vão classificar, eles não vão decidir, é só para cumprir tabela mesmo. E para pegar o dinheiro que resta da TV. No caso do Esportivo, principalmente, vale lutar pela vaga nacional, né? Em competições nacionais nos próximos anos, porque aí mudaria um pouco da visão de futebol do clube, porque teria um calendário para se cumprir depois do estadual. Pelo menos o Esportivo luta por isso. O Aimoré está lutando nessa mesma briga aí, né? O Novo Hamburgo já é contra o rebaixamento. Mas é difícil tu manter todos os profissionais parados por um tempo e tu não tem o dinheiro para pagá-los, né? E sabe que o Esportivo clube, foi... né, Paulo? Não, nem Pode, Guilherme. Thiago, Tinha clube pedindo autorização para a FGF, para uma flexibilidade no regulamento, para caso precise reinscrever ou inscrever novos atletas, pudesse fazer, porque está tendo que liberar atletas, e esses atletas viriam dos campeonatos de várzea. Ou seja, olha o quanto a qualidade, a estética do campeonato cairia, mas para sobreviver, para remar esse barco. Os clubes jogariam com funcionários oriundos da várzea do interior do estado. Mas, Thiago, nessa questão... Só a questão assim, ó, o Esportivo voltou aos treinamentos com todas as recomendações, se eu não me engano, o primeiro clube do Brasil a voltar aos treinamentos. E aqui na RDC TV a gente fez a transmissão ano passado do Futebol 7. Esse ano a gente fechou com a Futebol 7 Brasil, transmissão de vários campeonatos que serão realizados ainda no segundo semestre. Vem várias novidades. Só que eu tenho grandes amigos aí dentro do Futebol 7 que já foram sondados por clubes do interior do estado do Rio Grande do Sul. Eles jogam Futebol 7, já jogaram profissional algum tempo atrás, outros não, mas já foram sondados da maneira de dizer o seguinte: qual a sua rotina? Você trabalha com o quê? Se a gente tiver que treinar de manhã e jogar, tu pode sair do seu serviço? Como funciona? Essa sondagem já existiu, sim. Olha aí. Ribeiro Neto. Alternativas, né? Tu já viu o Ribeiro Neto? Porque daqui um pouco mais e não é algo a ser criticado, é uma realidade necessária. Ela não é possível, ela é necessária, né? Não é que eu posso contratar o cara da várzea ou do Futebol 7, eu preciso, porque é eles que aceitarão essa baixa remuneração ou talvez nenhuma remuneração por uma visibilidade um pouco maior, e isso vai manter a minha possibilidade de resgatar o valor de TV, a briga pelo campeonato nacional, como falou o Paulo, escapar de um rebaixamento, porque ir para um campeonato nacional ou escapar do rebaixamento não é só ficar no campeonato gaúcho para 2021. Nós estamos falando de dinheiro, né? Nós estamos falando de dinheiro. Ficar na Série A ou ir para o campeonato nacional é grana. Então, daqui a pouco mais eu vou ter que recorrer ao pessoal da várzea, do 7, do futebol de botão, para ficar vivo. A gente está falando de uma economia que mobiliza dezenas ou centenas de pessoas em um clube. Quando nós fizemos o jogo do Internacional contra o São Luís, lá em Juí, estava conversando com o pessoal da direção do São Luís, e o destaque era que o São Luís tem as contas todas em dia, estava com as contas todas certinhas, porque o time vinha na primeira divisão há um bom tempo, já frequentando a primeira divisão estadual, a renda da TV, o time conseguia se manter, mais a verba de receber a dupla Grenal no 19 de outubro. Só que se rebaixado for o São Luís, e nesse momento está na zona do rebaixamento, já não consegue mais manter aquelas contas em dia, né? É como o Thiago falou,
é mais do que só ficar na primeira divisão para jogar no ano que vem. É poder ter um dinheiro certo e um dinheiro grande que não receberia numa divisão alternativa do futebol gaúcho. Bem. O Paulinho, aliás, já que você, de nós quatro, é o repórter, né, a gente sempre, jornalista sempre é repórter a vida inteira, né? Mas você que está mais assim na linha de frente. Ativa. Então, onde é que vem assim? De férias, né? Não, tudo bem. Mas mesmo de férias, a gente sempre é repórter. A pergunta que eu vou te fazer, ela é quase uma figura, na verdade. Porque ela é utópica. A gente sabe que hoje em dia tudo vem de tudo que é lugar. Mas é que eu fico imaginando assim, tem coisas que beiram o auge do contranexo, né? Como é que se especula a contratação? No Internacional, por exemplo, nos últimos dias, o Inter está interessado em fulano. O Internacional está desesperado através de dinheiro para fazer um acordo com os seus jogadores. Tá? Não tem dinheiro, não tinha dinheiro antes. Como é que o Inter, nessa hora, vai pensar em contratar alguém? Onde é que vem isso, Paulinho? O Inter até agora tem falado dessa questão financeira, mas tem surgido alguns nomes especulados ao lado do Inter, né? Principalmente para compra. Geralmente alguém fala para a gente vai atrás aí de alguma informação, de certificar também a informação, porque a gente também não tira do nada, né? Não resolve acordar e hoje eu vou comprar um jogador para alguém. Mas vem sempre parte das informações, das fontes que a gente tem, né, Ribeiro? O Inter agora, estava lendo aqui até agora pela manhã, tem a situação do Obi Mikel, né, que jogou muito tempo no Chelsea, jogador nigeriano aí do futebol europeu, e tá com o nome ligado ao Inter. Tem vários jogadores com nomes ligados a clubes brasileiros, né? O Yaya Botafogo ligado também, ao né? Botafogo, o próprio Obi Mikel foi o Botafogo também, agora o Giovinco, italiano, no Vasco. Eu só não sei essa questão financeira, como é que os clubes vão conseguir, porque esses jogadores eles ganham um salário alto, né? E nós estamos falando Claro, mas isso aí é o empresário jogador da Europa, né? Paulinho, só isso aí é isso. Ser um empresário oferecendo e botando uma mídia. Também, tem esse lado também. Porque é igual sondagem, né? Quando a gente fala de sondagem, aí o torcedor fica, o clube fez uma sondagem, mas uma sondagem até nós podemos fazer, né? A gente pode ligar lá para o Paris Saint-Germain e descobrir quanto é que custa o Neymar e quanto é que custa o salário dele. Isso é uma sondagem, né? Vamos lá, Ribeiro, o Paulo vai saber. Eu trabalhei com o Paulo na emissora que ele trabalha, trabalhei com ele, né? Fui coordenador da emissora por um tempo. Ele sabe uma das minhas maiores implicâncias com a reportagem, uma das minhas maiores, vamos dizer assim, broncas, era a questão da sondagem, né? Porque é muito simples. Guilherme Paz é o meu empresário, ele está coçando hoje o dia inteiro, ele não tem nada para fazer. Ele vai disparar um monte ele vai tentar me alocar em qualquer lugar. E aí já vira uma sondagem, entende? Uma sondagem precisa muito mais do que a fonte de um empresário ou de fonte incerta e insabida. Eu fico sempre com a versão do que o Rodrigo Caetano falou outro dia, na própria emissora do Paulo, e até o que o Marcelo Medeiros falou. No atual momento, falar de contratação é um contrassenso, porque o clube tem que pagar salário e está pedindo... Eu estou pedindo para o D'Alessandro, para o Guerreiro diminuir o salário deles. Como é que eu vou falar em trazer Nacho, em trazer Campaz, em trazer nigeriano? Não tem como, é um contrassenso. Agora, não sejamos ingênuos, que os clubes estão fazendo o quê? Estão monitorando o mercado com muito mais fome agora, porque é o momento de você pegar um atleta na fragilidade social dele. Você pegar um cara que está lá na Ásia, onde ele está vendo as pessoas morreram aos borbotões, e dizer, maninho, quem sabe tu baixa esse salário, quando a poeira baixar, tu vem para cá no segundo semestre. Evidente que isso está rolando. Evidente que isso está rolando. Mas é o que não vai vir para a linha de frente. O que vem na linha de frente, na maior parte das vezes, é empresário tentando esquentar jogador. Tem que ficar muito claro isso. Os clubes que têm dignidade não podem anunciar ninguém assim que o futebol voltar, porque aí é uma disfarçatez com o seu elenco e é uma irresponsabilidade com os seus cofres, porque não se sabe como é que vai pagar esse jogador. Fora isso, o nome mais provável que eu vejo de negócio hoje, que é límpido, vai gerar cofre para o Grêmio. É a transação europeia. É a ida do Alex Telles, do Porto, pro Paris Saint-Germain. E aí o Grêmio pega no percentual lá atrás. Agora, fora isso, a dupla Grenal direto é um contrassenso falar em reforço, viu? E só nessa questão do Alex Telles, Paulinho,
só para entrar nessa questão do Alex Telles, o Alex Telles tem a questão do Juventude ser clube formador também, né? Um percentual muito grande que resolveria as contas do Juventude com a falta do futebol também. Eu diria que o Walter Dalzotto, lá, o presidente do Juventude, está torcendo para essa negociação ocorrer, né? O Juventude tem para o Juventude. É interessante, ainda mais agora que volta a Série B do Campeonato Brasileiro, time do Juventude. Isso que o Thiago falou, a gente sempre tem que frisar bem, porque nesse lado de sondagem também, porque uma coisa é tu vender para o torcedor isso, né? Porque tu pode dizer para o torcedor que nós tentamos o Cristiano Ronaldo, mas tentar o Cristiano Ronaldo eu também tento. A gente liga aqui, acha o número do empresário, do diretor da Juventus e vamos descobrir quanto é que ele ganha, quanto é que custa. Agora, entre tentar e a gente ter a condição financeira para trazer, tem uma distância muito longa. E isso acontece. E também a outra via, né? A contramão, que é o empresário precisando valorizar o jogador e liga aí para 50 clubes e aí acaba chegando na imprensa, acaba se tornando notícia e aí sim também acaba favorecendo ou até valorizando o atleta, né? Eu sempre cito um caso de um jogador jovem que surgiu bem no Santos e aconteceu algo assim, ele até parou de jogar agora, né? Que é o Jean Xera, que jogou no Santos, esteve na Itália no dia. Foi tão valorizado, mas não serviu de nada, né? Porque ele perdeu um contrato que ele poderia ter maior com o Santos, aí foi para a Itália, não jogou, retornou e não aconteceu. Essas coisas acontecem. Ele hoje é jogador de FIFA Online. Mas aqui na dupla Grenal nós tivemos o caso do Saraiva, que jogou no Grêmio e no Inter e que era especulado em grandes clubes europeus, e nós tivemos recentemente o caso do Andrigo no Inter. O Andrigo, quando tinha 16 para 17 anos, se dizia que ele jogaria no Manchester United, no Liverpool, no Arsenal, no Real Madrid, no Barcelona, ele jogaria só nos gigantes da Europa. E a última vez que eu tive informação dele, ele estava no Figueirense, no Atlético Goianiense. Então, quer dizer, muito disso tem esse volume de informações que a gente tem que filtrar. Num período em que o mundo atravessa a contenção de qualquer custo excedente, né, é um contrassenso falar de contratação, o que é um problema, porque se o campeonato volta, o clube que não estava ganhando, que não estava faturando no borderô, que não estava faturando com patrocinador e uma série de receitas, se tu pegar o Inter, por exemplo, eu particularmente vejo que o Inter carece de reforços para dar sequência num campeonato como a Libertadores. Eu não vejo o elenco do Inter como fechado. O Grêmio, confesso, acho que tem um pouco mais de peças, embora também falte uma que outra, e pode perder peças, né? O Caio Henrique está dando dor de cabeça para o Grêmio, por exemplo, né? O grande problema é esse. A dupla vai voltar fragilizada como o futebol brasileiro vai, mas os europeus, mesmo fragilizados, conseguem contratar, e aí? Mas eu acho que, como tu falou também, né? Dá para usar esse momento agora, você pode deixar alinhavado algumas conversas, mas contratar agora é contrassenso mesmo, né? Você pede para os jogadores reduzir salários, aceitar a redução, e aí você vai lá e contrata um jogador que ganha um alto salário, tanto quanto aos que já tem no elenco. Agora, conseguir daqui a pouco alinhavar, olha, o mercado quando voltar, a ideia é outra, o panorama financeiro é outro, daqui a pouco conseguir trazer um jogador bom, um pouco mais barato, mas quando retornar, aí até tu consegue, acho que até é viável porque é do jogo, é o que vai acabar acontecendo, né? Vai se vender jogadores muito mais baratos agora na próxima janela do que se venderia normal. Eu estava acompanhando agora de manhã também, a gente falou do Inter, do Grêmio, tem o Jean-Pierre na vitrine aí para ser um dos jogadores a acabar sendo negociados, e até outro dia participava aqui do programa do Diogo Rossi, também com o Rogério Amaral, nós estávamos entrevistando o presidente Romildo Bolzan Júnior, e ele foi enfático, ele disse 2 vezes, eu preciso manter o clube bem economicamente, para isso eu posso abrir mão da competitividade. É a situação, por exemplo, do Jean-Pierre, que tem 2 clubes europeus que estão interessados no jogador, que é o Mônaco Atalanta da Itália, e eu acho que outro é o Mônaco da França. O Mônaco da França, eu conversei até, Paulinho, com um representante do Mônaco no Brasil, que é um amigo particular meu, e ele disse, o Jean-Pierre lá, sim, o pessoal tem interesse, mas ele não se cria, ele não farda no Mônaco da França. Mas não é a primeira vez, né, que eles estavam interessados no Jean-Pierre, né? O ano passado também. Mas é um jogador que está valorizado, né? Então o Grêmio daqui a pouco pode até acabar tendo que vender esse jogador. Palavras do representante no Brasil. A diretoria quer muito o Jean-Pierre, quer muito, mas ele garante que ele está fazendo a negociação também, estava fazendo no ano passado, né, a especulação, tudo que a gente vai, os interesses, negociação com a diretoria do Grêmio, com o próprio representante do jogador, mas a palavra dele é,
não farda no Mônaco da França. Tu sabe de cabeça o meio-campo do Mônaco, Guilherme? Não. Paulinho, tu que é o cara aí lá no Mônaco tem agora no meio-campo o Fábregas, né, que jogou muito tempo na seleção espanhola, mas não é um grande time na tabela do campeonato francês, não vem muito bem. Olha que o francês tem o Paris Saint-Germain, que é à frente de todos, mas o restante é tudo geralmente um nível muito parecido. O Mônaco recentemente contratou um atacante interessante, o Ben Yedder do Sevilha, mas no meio-campo, acho que o Jean-Pierre jogaria, hein? Só que se eu fosse fazer análise de prospecção de mercado, é mais jogo para o Jean-Pierre jogar na Atalanta da Itália do que jogar no Mônaco da França. O Mônaco é o time que o Bosquilha jogava, né? Isso. Depois ele foi para o Nantes. O Mônaco, a negociação que traz o Bosquilha para o Inter está muito ligada a uma situação que aconteceu com o Mônaco, que é muito parecido com o que aconteceu com o Cruzeiro, o que aconteceu com o Inter na gestão Vitório Pifo. O Mônaco é um time que tem alguns empresários por trás que acabaram esquentando muito o jogador, e isso fez com que o Mônaco tivesse um cosmo de dívidas, tá? E de jogadores que estavam empilhados, como aconteceu com o Cruzeiro, jogadores que não jogariam e tal. Disso, o Mônaco trouxe no início de 2019 um russo, Oleg Petrov, tá? Que foi o cara que veio para ser o CEO, vamos dizer assim, um executivo de futebol, figura que nós temos aqui que eles não têm lá, e que ele veio para estancar algumas feridas financeiras. Nisso tirou jogadores que não jogariam, limpou o joio do trigo. Nessa limpa do joio do trigo, facilitou, por exemplo, lembra que o Mônaco no início queria o Bruno Fux na moeda de troca pelo Bosquilha, o Inter recua dessa iniciativa e depois ainda leva o Bosquilha, justamente porque o Mônaco não tinha poder de barganha. Então o Mônaco tem dinheiro, mas não tem hoje um projeto bem estabelecido. Mas eu duvido, mas olha aqui, eu duvido que o Jean-Pierre não joga no meio do Mônaco, pelo amor de Deus. O Mônaco, ele nesse primeiro ano aí que o Thiago ressaltou do Mônaco, o Mônaco revela um jogador chamado Mbappé. E aí ele é negociado com o Paris Saint-Germain, só que na época por empréstimo por conta do fair play financeiro que o Neymar tinha sido comprado pelo Paris Saint-Germain. E aí no ano seguinte o Paris Saint-Germain compra o Mbappé, também por valores estratosféricos. Só nessa aqui. De brasileiros lá, eu fui olhar aqui, de brasileiros tem o Gemerson, que jogou no Atlético Mineiro, o Jorge, que é do Santos, Flamengo aí recentemente, o Bosquilha saiu, né, que foi pro... Isso, Jorge lateral esquerdo, o Bosquilha saiu para o Nantes, depois agora veio para o Internacional, e o Mônaco tem essa premissa parecida com a Red Bull, comprar jovem para vender um pouco mais velhinho, mas ainda ter o preço de mercado. É o que tenta o Mônaco da França novamente. Atualmente, eu vou pegar a colocação aqui do campeonato francês, mas não vem muito bem. Tem 11 vitórias, 10 derrotas e 7 empates. Meio de tabela. Meio de tabela. 20 clubes no campeonato, meio de tabela, nono colocado. Diferentemente do que a Atalanta, né? A Atalanta já é um clube que está frequentando a Liga dos Campeões com mais força, é um clube histórico na Itália e que ressurgiu dentro de um novo projeto. A Atalanta teve interesse no Luan, por exemplo, recentemente aqui do Grêmio, e a Atalanta é um clube que está brigando por competições mais altas. A Atalanta hoje é quarta colocada no campeonato italiano, mas tem jogo a menos, né? Por conta da pandemia, acabou tendo a paralisação lá, e o time da Atalanta não conseguiu retomar as partidas. E na Liga dos Campeões já está nas quartas de final, né? A Atalanta vem fazendo uma grande temporada, mais uma vez, já é a terceira grande temporada que faz a Atalanta. E ser quarto no campeonato italiano é um nível mais exigente, né, Paulo? Porque tem uma série de equipes com maior competitividade diferente na França, que é páreo corrido com o Paris Saint-Germain, e o resto tudo Lyon, talvez alguma coisinha, e o resto tudo meio elas por elas. Eu sou o Jean-Pierre, eu nem cogito proposta do Mônaco, a menos que o valor seja de uma sedução estratosférica. Fora isso, o Atalanta seria mais jogo. É que eu acho que agora, Thiago, vai acontecer um fenômeno, especialmente com o Grêmio. O Grêmio não conseguiu vender o Luan. O Grêmio periga não conseguir vender o Everton. Né? O PP, que tinha mercado, já está velho, tem 23 anos. Então, eu acho que, inclusive os jogadores, né, não vão pensar muito assim para onde vão. O negócio vai sair. Porque o cavalo tem passado muito encilhado e ninguém está montando no Grêmio, viu? As negociações não estão acontecendo. É uma maneira de ver. Não adianta ser clube celeiro de jogadores se não bota no mercado.
E o Romildo já disse, né, que a questão financeira é mais importante, né? Então, daqui a pouco a proposta melhor, seja lá de quem for, pode acabar sendo crucial para o atleta sair. E daqui a pouco, claro, a proposta também tem que ser interessante para o jogador, mas o clube aceitando já é, naquele ditado popular, meio caminho andado, né? Paulinho, alguma informação sobre o Ferreirinha? Porque é um bom dinheirinho que entraria agora. Mas o Grêmio tá com ele treinando separado, né? Não quer fazer. Acabou tendo uma condição diferente negócio e que ficou ruim principalmente pro jogador, né? Porque ele poderia jogar, nem jogar aconteceu, né? Não estava mais jogando, e aí naturalmente vem a desvalorização de mercado, né? O Romildo, até no dia que nós conversamos com ele aqui na RDC, se eu não estou enganado, foi na sexta-feira passada também. E o presidente também falou, foi muito curto e grosso assim, na situação do Ferreira. Ele segue na mesma, por exemplo. Ribeiro Neto, 3 minutos para fechar o programa, Ribeiro Neto. Alguma consideração final? Ontem eu vi um filme chamado... Como é que era o filme? Love... Era um astronauta que vivia solitário, entendeu? O filme não é grande coisa, tá? Você é meio claustrofóbico, assim, sabe? E eu não entendi muito bem, assim, o resumo da história, mas para te ver como a gente pega o cara draga, às vezes, né? Então, o que eu recomendaria para vocês, eu não sei se eu já falei aqui, eu vi um filme chamado... Não tem um título em português, que às vezes até é melhor, né? Porque às vezes tu vê cada título em português nada a ver com o original, né? Que eu não consigo entender. Esses dias eu vi um filme francês que a tradução literal seria Via Escolar, e aí o título em português era Síndrome de Pigmalião. Eu digo, mas pera um pouquinho, eu vi todo o filme e eu não consegui achar o teor pigmalomaníaco, eu não consegui, entendeu? Então, às vezes, as coisas sobre... Então, chamado Beasts of Nations, que está no Netflix, tá? É uma história muito interessante, bem intensa, eu recomendo, é um bom filme, um bom entretenimento. É a minha sugestão para essa segunda-feira. Pré-feriado, viu, Thiago Silva? Gente, através do estágio da aprendizagem de outros programas sociais, o CERS transforma a vida de muitas pessoas. Acesse o portal aí, www.ciers.org.br, e fique por dentro de toda a programação do CERS. Tiagão, obrigado. Produção me passou aqui agora há pouco, entraram aqui, deixaram um papelzinho. Eles fizeram na sexta-feira, até um desconhecimento meu, no Instagram, uma campanha para indicar pessoas, personalidades, amigos, para participarem dos programas, para descobrir as pessoas aqui. E teu nome recebeu 18 indicações para participar, e foi uma coincidência realmente. 18 indicações. Legal. Parabéns. Obrigado aí pelo carinho do pessoal, pela receptividade, pelo convite. Estou sempre à disposição. Máscara, hein, Thiago? Que máscara, hein? Tu viu, né? E tô candidato a vereador. Não, tô brincando. E o seguinte, ó, são poucos os momentos em que a gente pode ter um papo tão agradável, especialmente nessa restrição que a pandemia nos coloca, e falar de futebol de uma maneira tão fluida e de vida, de mundo, especialmente de filosofia, que é o que poucas vezes as bancadas do futebol me emprestam. Então, obrigado, Ribeiro, Guilherme, Paulo Nunes. Grande abraço, a gente se encontra. Valeu! Valeu, Paulinho. Obrigado, hein? Valeu, mandar um abraço aí pro Thiago. Fazia um tempo que eu não falava com ele, né? Fazia um bom tempo aí. Pois é. Desde o Grenal do Beira-Rio, não falava, tá bem aqui, vamos mantendo, enquanto fica legal, vamos Paulo, mantendo. sabe que eu tava pensando no negócio, só para descontrair um pouquinho também, mas é um ponto de realidade. Já faço um convite para você que gerencia um clube de futebol de segunda, de divisão de acesso no estado, ou em outro que esteja nos acompanhando. Aqui, Paulo Nunes, um excelente atacante ponta que resolveria seu problema por um preço baixo, custo-benefício. E tô sendo sincero. Passadas largas. Tô sendo sincero. Passadas largas, insinuante, vai para cima. Não, falando sério, tu farda. Se tu criar um vídeo e botar no YouTube, tu joga. Calma, a minha missão é concluir meu TCC, viu? Essa é a missão. Eu só tenho um ponto muito... dica pro Ribeiro Neto, que ele não vai querer assistir, mas o Paulo e o Thiago, sim. Entra lá no perfil...
Uma dica legal, saiu no Netflix agora a primeira temporada da NBA. Eles fizeram um documentário sobre a NBA, bem bacana. Que é uma das ligas que está lutando forte contra o coronavírus e mostrando aí a NBA se nega a fazer, por exemplo, jogos com os portões fechados. Né? Ela entende que se é para parar, é para parar. Então é o que nem treinando os seus atletas, tá? Bem legal. Entra lá no canal da Magnus Futsal, que é um dos melhores times do Brasil de futsal. O Fred, que é uma grande celebridade do YouTube, redes sociais e tudo mais, Fred do Desimpedidos, ele virou jogador de futsal profissional pelo time da Magnus, com apoio da Atleta Brasil também, marca do nosso querido Rika, marca japonesa, mas o Rika é representante no Brasil. E ele, todo o treinamento, jogando do lado do Falcão também, realizando um sonho de muitas crianças por aí, né? Ser jogador de futebol profissional, futsal. E o CERS há mais de 50 anos é referência em estágio e aprendizagem, contribuindo com o futuro das novas gerações. Acesse aí www.cers.org.br e saiba mais. Gente, obrigado, um beijo para vocês e para você aí de casa. Tchau, a gente volta amanhã tentando falar de futsal, futebol e não de barba, tá? Tchau, gente. Valeu!